E hoje nós vamos passear em poucos versículos da palavra do Senhor. E por que eu trouxe essa palavra? Porque foi me dada a liberdade de estar ministrando, e o tema livre, e eu encontrei um livro muito importante, eu acho que em 2018, 2017, eu comprei um livro do Rich White. Ele é da Austrália, formado em teologia, doutor no Novo Testamento, doutor no Antigo Testamento. E o livro dele é Amar, ou Libertos para Amar, melhor dizendo. E esse livro, ele me chamou muita atenção em alguns testemunhos que ele dá, e eu resolvi trazer um testemunho dele antes de começar a ministração. Por que é importante esse testemunho dele? Para mostrar que nós não vivemos mais debaixo de uma lei, nós não vivemos mais debaixo de um jugo, mas nós temos, eu estava agora falando com os jovens ali, com as pessoas da mídia, falando que Jesus nos chamou para a liberdade que Cristo nos libertou. Estava falando também com a Larissa, que nós não podemos usar da liberdade, nós não podemos usar da graça para dar vazão aos pecados. Então, nós precisamos entender muito sobre isso. O ano da aceleração vai vir junto com a confiança em Deus. Que confiança é essa? Debaixo da graça, para a liberdade que Cristo te libertou. Diz comigo: para a liberdade que Cristo me libertou. Amém, queridos? Então, nós estamos vivendo um tempo de graça. Diz comigo: eu vivo um tempo de graça. E a graça não é preciso você comprar, não é algo que você tem que fazer um esforço para ter. Não, Deus te dá. Nós sabemos disso. Graça é favor imerecido. É um presente que você jamais teria mérito em receber, mas o Senhor te deu. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esses últimos dias, justamente para atentarmos à sua vinda, a vinda de Cristo. Pastor Mauro tem falado, tem ministrado sobre isso, está tão próximo, que nós precisamos nos atentar sobre os adventos, sobre os sinais, sobre aquilo que está acontecendo no mundo todo, na economia. Então nós não podemos mais viver com o pé no freio ou na embreagem. Você sabe que quando você acelera um carro e continua com o pé na embreagem, o que acontece? Só faz zoada, mas não tem como sair do lugar, porque não vai desenvolver o carro se você não tirar o pé da embreagem. E ainda por cima estar em quê? Em marcha. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: em que marcha você está? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Tem alguns automóveis que vai até a sexta, né? Então eu quero dizer para vocês que é um ano de crescimento, é um ano de aceleração, mas acima de tudo é um ano que nós devemos nos preparar muito mais para a vinda de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. E falando do Rich aqui, que eu comentei, desse livro, ele fala sobre a Austrália, o lugar onde ele convive, o lugar onde ele mora, onde ele pastoreia. E foi em 2017, ele narra nesse livro, que muitas pessoas, ou muitos cristãos, muitos crentes, não iam à igreja, não iam ao templo, não eram frequentes no templo. E por eles não irem à igreja, a igreja ia até eles. Por eles não irem ao templo, a igreja ia até a casa deles. 5%, para você ter uma noção, 5% das pessoas são cristãos, são crentes. E teve uma oportunidade
dele sair do ambiente do templo, da igreja, templo, e ministrar nas casas, ou fazer algumas palestras na escola. E o nome de uma dessas palestras que ele usou era Pinga Fogo. Por que Pinga Fogo? Porque ele dava oportunidade, ele abria a oportunidade para que alunos das escolas pudessem fazer perguntas a respeito de Deus. E por incrível que pareça, quando ele entrava no auditório, o auditório lotava. Pessoas curiosas em saber sobre Deus. E um desses estudantes, desses alunos, era uma jovem inteligente, uma jovem que tinha uma posição na sociedade por causa da família, mas ela era hinduísta, ela acreditava no hindu. E uma das perguntas que ela fez para o pastor foi justamente o seguinte: uma pessoa sendo totalmente boa em todos os aspectos, sem fazer nada de errado, seria salva? E ele ficou pensando: meu Deus do céu, o que eu posso responder para essa jovem? Se eu responder que ela precisa acreditar em Jesus, que essa pessoa boa, honesta, que nunca errou, acreditasse em Jesus, seria salvo, só poderia ser salva se acreditasse em Jesus, na consciência dele, era como se Deus estivesse excluindo as pessoas boas da terra. E o jovem que acompanhava o pastor citou um versículo da Bíblia, que todos tinham se afastado de Deus, instituído de Deus por causa do pecado. Ela disse: não, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. E ele aceitou a justificativa da jovem, dizendo: não, você está certa. Ele sabia que por trás dessa pergunta havia uma história. Era como se fosse a história do Papai Noel, que prepara as pessoas para receber o presente, dando algumas sugestões. Que sugestões são essas? Seja bonzinho, não faça nada de errado, que você vai ganhar o seu presente. Quantos ouviram isso na infância? Quantos ouviram isso? Fomos treinados, fomos ensinados que o velho, o velho bonzinho estaria nos recompensando por causa da nossa honestidade, da nossa bondade e não fazer nada de errado, porque seríamos recompensados. E o pastor sabiamente respondeu a essa jovem: sim, você está completamente certa. Porque não basta eu dizer para você que acreditar em Jesus seja o suficiente para você ser salvo. Porque na mentalidade, no pensamento dela, o elo de ligação entre a terra e o céu era justamente ser uma pessoa boa e honesta, e já seria recompensado com a salvação. Mas nós podemos dizer o seguinte: mas pastor, o que é que, podemos perguntar, mas o que de fato nós fazemos para alcançar a salvação? Todos aqui sabem, mas aquela jovem, ela não tinha essa certeza, que nós somos salvos pela fé, mediante o quê? A graça. Pela graça, mediante a fé. E isso não é um dom do homem, mas é um dom de Deus. Mas queridos,
ela tinha toda a razão, porque quando Jesus foi crucificado, havia 2 homens que tinham passado a vida toda sendo errado, praticando coisas erradas, receberam até título na crucificação: Jesus em meio aos 2 ladrões. Mas um deles, por mais que tenha feito tudo errado, durante o tempo todo da vida, recebeu a salvação. Porque ele creu, ele acreditou. Sabe um texto que nós usamos muito na aliança? Criei, por isso falei. Pois aquele ladrão, ele falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, nós ainda estamos no erro, ou sendo enganado, sobre essa questão de vivermos segundo a lei. Por isso eu trouxe esse texto aqui, de Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Porque, queridos, nós somos ensinados que havia um conceito, havia um método que nos levava à salvação. Assim como essa jovem pensava também do testemunho, de que ser bonzinho, fazer tudo certinho, seria a recompensa para alcançarmos o céu. E a palavra do Senhor mostra que Gálatas é um livro assim perfeito. Quem escreveu essa epístola aqui foi o apóstolo Paulo, 54, 57 depois de Cristo, se não me falha a memória. Ele escreveu essa carta aos Gálatas justamente para justificar. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não existe, para mim, assim, é uma carta tremenda. Gálatas e Filipenses. Ele escreveu para justamente se defender das acusações dos falsos mestres naquela época, e para dizer para os cristãos, não cristãos, judeus e não judeus, que só havia uma forma de ser justificado e alcançar a salvação, que não era através da lei, como eles ensinavam, mas através de quê? Da expiação do Senhor Jesus Cristo. Porque por essa expiação nós fomos justificados. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: você já foi justificado. Diz assim: você já foi justificado. E eu quero dizer para você que está aí na sua casa, está nos assistindo através das redes sociais, você já foi justificado. Você não precisa carregar uma culpa. Você não precisa estar carregando uma culpa de ter feito algo de errado e se autocondenar por isso. Porque Jesus pagou um alto preço para que pudéssemos ser livres desta lei, para que pudéssemos tirar esse jugo, esse peso dessa condenação. E, queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo de número 15: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Que coisa! Se porém, versículo 17, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri
para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Sabe, nós somos ensinados errados. Eu tinha um conceito, eu me converti em eu me converti em 1999. E eu ia para a igreja com um conceito totalmente errado, porque eu fui ensinado sobre a doutrina da lei, sabe? Para mim existia um conceito de crente perfeito. Qual era o crente perfeito? Qual era a pessoa que se denominava, que tinha a característica de um crente? É aquele que andava bem arrumado, cabelinho do lado, terno, gravata, e se possível levar a maior Bíblia que tivesse em casa, para a igreja. E eu ficava constrangido muitas vezes, preste atenção no que eu vou falar para você que está em casa. E eu me converti numa igreja neopentecostal. Mas só que eu cheguei com um conceito totalmente errado sobre de como adorar a Deus. E quando eu aceitei a Jesus, foi na época daquela música que estava no auge. Uma música que era tocada diretamente nas rádios sobre a abundante graça de Asaf Borba. Vocês lembram dessa música? Abundante graça? Graça, superabundante graça. E todo mundo se movimentava na igreja e eu ficava receoso de quê? De dançar. Olha só, a religiosidade, aquilo que eu tinha como conceito de cristão, aquilo que eu pensava a respeito do cristianismo, da salvação, me dizia, meu Deus, será que se pode dançar? E eu ficava prestando atenção, e as pessoas dançando, graça, graça, e eu ficava prestando atenção só nos passes, e rapaz, esse negócio é bom, e eu querendo mover os pés, e eu querendo mover os braços, e depois de algum tempo eu estava livre para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados muitas vezes que nem palmas às vezes podíamos bater. Havia templo onde muriçoca, mosca, todos os insetos passeavam tranquilamente, sobrevoavam sobre as pessoas. Por quê? Porque ninguém podia bater palmas. Eu sou da época, eu não sei daqui, não sei quantos são aqui, você em casa talvez seja dessa época, não sei se Tiagão também, que é mais velho do que eu, sabe disso, né? Mas na sexta-feira santa, Tiagão, sabe o que as pessoas faziam? Não podiam fazer zoadas. Quantos são dessa época? Irmão, nem pentear o cabelo podia. Todo mundo acordava com o cabelo arrepiado, ficava do mesmo jeito. Não podia, porque Jesus ficaria com dor de cabeça se a pessoa fizesse zoada, penteasse o cabelo, arrumasse uma casa. Algumas coisas nós aprendemos na infância, coisas místicas, doutrinas, dogmas, algo que nos prendia na lei. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós não precisamos da lei para sermos justos ou justificados. Essa palavra justificado é muito forte. Dá a entender um tribunal. Quantos já entraram em tribunal aqui? Quantos já entraram em um tribunal de justiça? Assistiram algum júri popular? Alguma audiência diante de um juiz? Já? Eu vivo isso todos os dias.
E queridos, as pessoas se relacionam com Deus, ou têm o entendimento, ainda, de que Deus é esse juiz que está em um tribunal, por trás de uma mesa, com um martelo na mão, para dar a sentença. Talvez um juiz que seja mais justiceiro de que um juiz que ama as pessoas. As pessoas muitas vezes têm esse pensamento. E o mesmo pregador, o mesmo pastor que eu falei para vocês, ele dá um testemunho de si mesmo, que uma vez na Austrália, ele andando, passeando no seu carro, indo em direção, melhor dizendo, para a faculdade, e os pneus já gastos, foi barrado pela polícia local. E lá não tem esse negócio de dizer, não, você vai receber uma multa, não. Por causa dessa infração, ele foi diante do juiz. E diante do juiz, ele foi perguntado, o que você tem a falar a respeito disso? O que você tem a falar? Ele disse, não, eu estou errado, eu errei. E o juiz perguntou para ele, então, ou $10 ou 4 dias. E ele, sem saber de fato o juiz estava sentenciando ele, disse, então eu quero os 4 dias, porque ele estava sem os $10. E sabe o que aconteceu? O juiz disse, você então prefere passar os 4 dias na cadeia, né? Ele disse, não, eu não entendi assim, eu pensei que eu teria 4 dias para pagar os $10. E rapidamente todos que estavam na sala de audiência começaram a sorrir dele. Mas por que eu estou falando desse testemunho? Porque, queridos, ele não escondeu os seus erros. Ele assumiu que estava errado. Ele teve uma opção, ou de pagar ou ser preso. E ele optou pelos 4 dias sem saber o que estava falando. Sabe de uma coisa que eu quero falar para vocês? Muitas coisas nós fazemos, muitas coisas nós praticamos, mesmo na ignorância, sem saber se de fato isso vai nos prejudicar. Mas ao contrário desse juiz, que deu a sentença de $10 ou 4 dias, nós temos um juiz precioso. Nós temos mais do que um juiz, nós temos um Pai, que nos absolve de toda e qualquer condenação. Porque nós somos justificados. Nós somos justificados. É como se você estivesse diante de um juiz, e esse juiz tivesse dado uma sentença para você, e Jesus aparecesse em determinado momento e dissesse, ei, Pai, eu já paguei o preço por eles. Eles não precisam pagar mediante a lei, mas tudo foi pago mediante o meu sacrifício na cruz do Calvário. Sabe, queridos, não importa o que fizemos, você que está em casa, não importa o que você fez, você já foi justificado. Você não precisa viver carregando culpas. A palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, vamos lá rapidinho, livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Por que eu escolhi esse tema sobre confiança mediante a graça? Porque preste atenção no que eu vou falar agora. Filipenses capítulo de número 3, fala de uma história bem engraçada. A palavra do Senhor diz, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês.
E olha a advertência que o apóstolo Paulo nos dá: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal cuidado, praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, olha só, preste atenção, olha só aqui o histórico de Paulo, olha o currículo de Paulo, que ele diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele diz no versículo 7, preste atenção, que coisa maravilhosa: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia onde? Na fé. Quero conhecer Cristo. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu era tudo isso, esse era meu currículo, mas eu desisti de viver, eu desisti, e eu rasguei esse diploma com todo esse currículo aqui, perdi tudo para viver uma coisa: ser justificado em Cristo Jesus. Sabe, às vezes nós queremos ser justificados, por fazermos coisas boas, queremos ser justificados por fazer tudo. Tem gente que quer ser justificado porque dá um prato de comida para algum faminto, tem alguém que quer ser justificado porque dá uma roupa para alguém que precisa, alguém que quer ser justificado porque faz muitas coisas, trabalha demais. Algumas pessoas querem ser justificadas até pela roupa, como nós aprendemos muitos anos atrás que vestimos. Tinha gente que ia para a igreja observar se a mulher estava de saia comprida, de saia curta, blusa comprida, se estava alinhado, se estava certo com as características de um verdadeiro cristão. Mas nós não somos justificados por isso. Nós somos justificados pela confiança na fé em Cristo Jesus. Uma das coisas que mais nos chama a atenção, lá no Pentateuco, lá nos livros da lei, é os 10 mandamentos. Quantos aprenderam isso na escola dominical aí? Na escola bíblica dominical? Na infância, os 10 mandamentos. Mas não fala que Abraão foi justificado porque ele cumpriu os 10 mandamentos. Abraão foi justificado porque ele confiou em Deus. Ele confiou. Confiança se dá, preste atenção no que eu vou falar para vocês, que eu quero encerrar agora. Confiança
Confiança, ela começa quando nós temos íntima comunhão e relacionamento com o nosso maior amigo, não juiz, que é Deus. Quando você tem confiança no seu maior amigo, no nosso melhor amigo, que é Deus, nós vamos a cada dia mais acelerar, nós vamos caminhar sem ser justificado pelas nossas obras, pelas nossas forças, por aquilo que nós achamos que merecemos, pelos nossos méritos, mas sim, a nossa confiança tem que estar plenamente em Deus, através da comunhão, do relacionamento. Quanto mais relacionamento você tem com o Senhor, mais confiante você se torna. A graça de Deus está baseada na confiança em Cristo Jesus. E eu quero falar hoje para você, você que me assiste, você que está aqui hoje. Chegou um tempo, estava até comentando com os meninos antes de começar o culto. Chegou o tempo de nos aproximarmos mais de Deus. É o ano da aceleração. Ter uma intimidade maior com o Senhor, ter mais confiança em sua palavra, viver debaixo dessa graça, uma graça que não te dá liberdade para pecar, mas uma graça que te dá liberdade para estar intimamente tendo comunhão com Ele. E eu quero dizer uma coisa para você, você precisa se aproximar do Senhor. Talvez você que está me assistindo, você está distante. Não é que você vai perder a salvação. Sabe, um dos filmes que eu mais assisti na época da minha conversão, eu não sei quantos assistiram, Deixados para Trás. Quantos aqui assistiram Deixados para Trás? Se depender desse filme, eu vou ser deixado, porque eu só assisti o segundo. Porque nunca acabava, eu dizia, eu não vou mais assistir. Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para... E eu ficava com medo daquele filme. Por quê? Porque as pessoas sumiam, as roupas caíam sozinhas. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, se eu não estiver fazendo as coisas certas, as roupas vão ficar de todo mundo, eu vou ficar aqui na terra. Quantos tiveram esse medo aí? E para mim era necessário todo domingo estar na igreja. E eu ficava torcendo, Débora, sabe para quê? Para que Jesus viesse no domingo. Enquanto eu estava celebrando, aí eu teria certeza que eu seria arrebatado. Tem gente que vive com esse mesmo pensamento, torcendo para Deus voltar no dia da celebração, no dia do culto. Existem pessoas que cometem as coisas erradas, que frequentemente estão à frente pedindo oração e se reconciliando, como se estivesse dizendo, eu errei, pequei, eu não serei mais salvo. Então eu preciso o quê? Me reconciliar. E é o tempo todo. Por quê? Porque isso lhe falta o quê? Confiança. O sangue de Jesus já foi derramado. Você já foi justificado. Independente dos seus erros, eu quero dizer para você hoje, você é justificado pela graça, pelo sangue de Jesus. E você tem a plena liberdade para estar em íntima comunhão com Ele, crescendo nessa confiança e acelerando para todo sempre em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, Lucas. Gente, preste atenção. O que eu vou dizer para você? Lá no capítulo 2, eu quero que você depois preste bastante atenção. Preste bastante atenção. No capítulo 2 do livro de Gálatas, versículo de número 11.
Você vai saber, se você for ler, para quem Paulo estava se referindo à exortação. Sabe para quem era? Pedro. Mas por que ele estava exortando Pedro? Sabe por quê? Porque antes da visita de Tiago e a comissão, ele se sentava com os gentios, com alguém que não temia Deus, com alguém que não tinha uma vida reta diante de Deus. E quando Tiago chega na cidade, com a sua comissão, sabe o que Pedro faz? Junto com Barnabé, que foi influenciado por Pedro, se afastavam dos gentios para dizer que eles não estavam convivendo como eles. Sabe o que isso quer dizer? É que muitas pessoas, elas não querem viver um caráter transformado em Jesus. Mas sabe o que elas querem? Elas querem a reputação dos homens. A reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. E Pedro tentou encobrir isso, mas ele foi pego de surpresa. E ele foi exortado por Paulo. Paulo diz: como é que tu queres ensinar os gentios, sendo judeu e vivendo de uma forma errada? Como é que você quer ensinar alguém? Sabe aquele ditado que diz: faz o que eu faço, faz o que eu digo, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É justamente isso que muitas pessoas, elas estão vivendo. Uma vida que não condiz com a verdade. E elas tentam passar para isso quando estão diante das pessoas. E isso é falta de confiança na justificação que Cristo trouxe a nós. Eu quero orar por você, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, debaixo dessa confiança, debaixo desta palavra. É impossível fazermos tudo certo o tempo todo. Eu falo isso para mim mesmo como pastor. Os pastores talvez que estão nos assistindo, eu estou falando isso em primeiro lugar, nos colocando. É impossível. Às vezes há deslizes no pensamento, há deslizes no que você fala. Talvez você que está nos assistindo, você fica se cobrando o tempo todo. E não adianta queremos mascarar algumas situações que quando chegamos em casa, ao deitar, quando chegamos no nosso quarto, vem uns pensamentos: meu Deus, eu fiz algo errado, eu falei algo que não deveria ter dito. Mas isso não pode ser uma condenação, isso não pode ser um peso, porque Jesus já nos justificou. Jesus já levou sobre si os nossos fardos, os nossos pesos, os nossos pecados. Talvez você se sinta, talvez você tenha se autocondenado pelas práticas erradas, por tudo que você tem feito de errado. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus já pagou um alto preço. Por mais esforço que você queira fazer, você não vai conseguir apagar, a não ser aceitando e confiando no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário.
Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A graça do Senhor nos alcançou. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós não precisamos demonstrar para ninguém que nós somos os bonzinhos. Nós não precisamos demonstrar para ninguém que nós fazemos tudo certinho, que andamos todos alinhados, todos caracterizados de crentes, ou melhor dizendo, disfarçados de crentes, mas por dentro existe uma condenação. Eu estou aqui para dizer para você hoje que essa condenação, ela pode ser anulada, e ela já foi anulada por aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos justificados. Nós não estamos diante de um Deus mau, de um juiz que tem uma sentença condenatória perpétua para você. Não! Jesus já pagou o preço. Jesus já derramou o seu sangue para que pudéssemos ter liberdade, acesso ao Pai. Nós precisamos ter confiança para acelerarmos em todos os processos ministerial, espiritual, familiar. Você que está com um casamento, talvez, que para você não tem mais jeito. Talvez você que está com um casamento que tem se autocondenado, dizendo: eu errei, eu falhei, por isso que acabou, por isso que foi destruído. Eu quero dizer para você, querido, que tem alguém que já justificou você, que já pagou um alto preço, para que você pudesse ser reconciliado com Deus, para que você pudesse ter vitória, para que você pudesse ter conquistas. Existem inúmeras promessas do Senhor na Bíblia Sagrada que se refere à sua vitória, à sua conquista. Se você quer ter um ano de aceleração em 2022, aprenda a confiar naquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário.